E Mano, essa notícia é bem legal. Desculpa te cortar. não, vou até mudar a música, Terezinha, aqui, que é legal, né? Ficou viralizando essa semana aí a ideia da Ilha Encantada do Maranhão, que é a Ilha de Formoso. O que isso significa, gente? No Maranhão existe uma ilha misteriosa que é conhecida como Ilha do Formoso, que tem sido o centro de sombrios relatos e inexplicáveis por gerações. A lenda mais fascinante sobre esse lugar é que essa ilha muda de lugar, igual a Ilha do Lost, em um fenômeno que desafia a lógica e alimenta também o folclore local sobre a sua natureza sobrenatural. E os moradores das redondezas contam histórias que parecem inclusive saído aí de livros de contos fantásticos e descrevem a ilha como um local sagrado, mas também perigoso, também guardada por entidades conhecidas como encantados, né? Já tivemos inclusive um episódio do Mundo Free Confidencial sobre encantados, usem a busca aí de vocês, que é como se fosse essa espécie de fica entre vamos dizer assim, não são pessoas, alguns são pessoas que morreram, mas eles não entram na categoria de fantasmas, né? Eles estão entre ali uma pessoa que morreu, um espírito e um ser folclórico. Ele tá ali no meio dos caminhos, assim, né? E existem muitas religiões que tratam aí sobre esses encantados. Vocês ouviram falar sobre isso? Não. A única notícia que eu recebi sobre essa foi que você me mandou para pauta e eu falei, nossa. Nossa! Mano, olha, eu confesso, passando aqui por cima do Rafa, eu fiquei quase um dia inteiro só lendo sobre isso. Porque eu falei assim, como assim uma ilha que se move? Não, não, calma, eu preciso entender como é que isso funciona. E eu achei um artigo incrível, muito incrível mesmo, que ele se chama Os Mitos do Lago Formoso em Penalva, Baixada Maranhense, uma estratégia de conservação que desaparece. Ele foi lançado em julho de 2015 e é uma pancada de gente que participou dessa pesquisa, que é o José Luiz, o Cláudio Urbano, Aham. Oriana e Nália. E assim, gente, eu não sabia que, geograficamente falando, e estudando vegetação, estudando lagos, etc., tem uma explicação natural para esse fenômeno. Uhum. Então, a gente está. Essa ilha, ela tá num local onde tem aterrados e muita vegetação ciliar. Então é como se fosse um mangue, que é formado Uhum. por material orgânico decomposto, enfim. E daí, esses locais, eles não ficam firmes 100%. Então, quando chove demais, venta demais, ou quando o rio sofre uma espécie de seca, porque o que acontece? Esse lago aí, ele faz parte de um. Como é que eu posso dizer? Tem três lagos que se encontram para formar ele. Uhum. Então, ele como eu posso dizer, ele é abastecido por outros lagos. Se eu não me engano, tem um nome para isso, acho que é lacustre, que é uma região de lagos. E quando eu estava lendo essa parte sobre por que que precisa de uma porque a gente precisa proteger eles. Quando essas ilhas se movem, elas batem em outros lugares dali do lago e faz Uhum. barulho. De tipo, pá! E eu falo assim, não, não é possível. E elas realmente, quando tem esse período de subida e descida de lago, pode acontecer. Uhum. Então, antes, muita gente tinha aquela mitologia falando: são os encantados, tem esses mitos. E agora não tá tendo mais isso. Então, meio que o local está perdendo a cultura por causa disso. Então, a galera não sabe direito o que que antes era. Tipo, não fala mais da fauna e da flora local. Que, se não me engano, tem até um mito, uma história que fala sobre uma das árvores que é típica de lá, né? E isso tá morrendo. Então, por isso Uhum. que tem esse artigo de uma estratégia de conservação. Então, Entendi. a ilha se mexer acontece e ela fazer barulho também acontece. Eu fiquei assim, admirada. Olha, eu Fale. acho. ah, Bom, é por isso que o pessoal nos comentários fica falando que eu fiquei cético, né? Lá vem. Lá vem. Porque assim, esse negócio de ilha se mexer, já pra mim isso é mais velho que andar pra frente, pô. Tem lenda assim na Irlanda, tem lenda assim na Inglaterra, tem lenda assim na França, tem lenda assim desculpa, tem lenda assim em tudo que é lugar. E é sempre a mesma coisa.
algas que se movem, não sei o que, os caralho. Porra, maluco. Olha, estudar é muito ruim, cara. E aí a gente fica, caraca, perde um cano. O feitiço do mundo desaparece, pô. O gosto pelas coisas que nos inspiram some. Às vezes eu fico triste. Esse é exatamente o ponto desses caras desse artigo, cara. Que por exemplo, ele tá falando dos mitos do Lago Formoso, daí ele dá alguns exemplos. Um dos exemplos é o Come no Fundo, que os moradores antes eles Como é que é o relatavam nome aí? come no fundo. Tá. Os moradores daquela época, eles relatavam que em determinadas situações uma criatura descrita como gigantesca, peluda, emergia da água e surgia no lago, provocando a agitação na água, o movimento da terra, criando espuma e assustando quem estivesse por perto. Então, tem relatos de pescadores que dizem ter visto apenas a criatura da cintura para cima e que a água estalava e fazia barulho forte quando essa criatura se movia. Então, é basicamente isso que o Rafa tá falando. Essa explicação geológica aí da geografia, mas essa daqui é muito legal. Então, São dessas explicações que eu gosto, mas foda. Gente, ainda bem que você tá aqui, porque a gente precisa de pessoas mais crentes igual você. Não, mas então, quando eu li o artigo, eu pensei assim: ele deve estar falando de preservação ambiental, que não sei o quê. Não, ele está falando da preservação da cultura da região. E assim, a gente realmente está perdendo isso com o avanço de tecnologias, IA, etc. Então é bem triste. Tem uma outra lenda que fala muito sobre a ecologia, o ecossistema do lugar, que é relativa à árvore chamada aningueira, que é uma aningueira gigante, que é bem comum. E as pessoas diziam que essa árvore, se ela fosse cortada com um único golpe, o lago ele poderia se transformar em uma cidade extremamente bonita. Ou, se você cortasse de um jeito errado, esse lugar poderia se transformar em uma outra coisa, dependendo ali de onde fosse cortado. Então, essa lenda vai misturar a natureza e a transformação e encantamento do lugar, sabe? Então, tipo, não tem mais isso. A galera chega lá meio Jay falando, não, galera, é normal terem ilhas que flutuam dessa forma. Mas Jay, o que está acabando com a cultura local de todos os locais do planeta Terra é o jovem preguiçoso que fala que não quer mais ir lá visitar. O jovem não quer. O jovem não vai mais registrar as paradas. O jovem não explora mais. O jovem não se aventura mais. A minoria dos jovens faz isso. Pô, entendeu? E tem parte da culpa nós que temos a idade que temos hoje porque achamos tudo perigoso para nossos filhos. Tudo é perigoso. Não vou deixar meu filho ir lá com um grupo de amigos não, porque é perigoso. Quando você tinha essa idade, você queria ir e você ia. Aí a gente não quer deixar, não. Hoje o mundo é muito perigoso, não pode fazer nada também. O jovem já é preguiçoso e os pais são super protetores. Dá nisso. A criança não pode mais ver coisas, não pode ver mais monstros, não vê mais ilha flutuando. Complicado. Cara, eu digo que eu tenho muita sorte de ter passado a minha infância e tipo, final da adolescência, pré-adolescência, no caso, na Bahia, porque eu vivia solta. Assim, minha mãe não me via durante o dia. Eu chegava na escola, almoçava, sumia até 10 horas da noite, entendeu? Tipo, lobisomem, voltava toda ralada. Minha mãe teve que me impedir durante muito tempo de andar de bicicleta, porque eu era completamente louca. Mas é aquilo, né? A crença nos encantados e nas lendas do lago, dessa região, contribui muito com as comunidades, e é isso aí que o Rafa tava falando. Isso cria respeito ao meio ambiente e evita muita destruição, e além do mais vai promover uma relação de cuidado com o meio ambiente, com o lago, com seus arredores. Então, realmente, isso está se perdendo mesmo. E eu tô falando de um negócio de 2015. Andrei, tua voz está sendo na live? Ai, quem sabe fazer ao vivo, gente? Calma aí. Voltei. Desculpa, gente. O que eu estava falando era o seguinte. Olha aí, os ouvintes do podcast vão ficar loucaços.
O que eu tava falando é o seguinte, dá um insight muito interessante isso que a Jay tava falando, que você vai atribuir a questão da preservação do valor da cultura tá intrínseco à preservação da natureza, porque se você coloca ali um valor naquilo, você naturalmente você tem como defender. E que essa galera mais hard science fica enchendo o saco, dessa galera que, né, das crendices, etc, às vezes enche o saco disso, e eu entendo que às vezes rola um negacionismo, eu entendo isso, né, mas ainda assim é muito importante porque ajuda nessa preservação, porque sem isso vira só um ambiente sem valor. Ah, Andrei, mas a biodiversidade, mas vai chegar um maluco com um trator e o único que vai estar defendendo vai ser o biólogo, e aí ferrou, né? Então, assim, você preservar a cultura local é também você fazer uma preservação da natureza. E aí eu discordo de seu Rafael Jacaúna. Eu acho que as crenças, elas se transformam. E eu acho que, inclusive, ainda bem que a próxima geração vai ter crenças diferentes da nossa, né? Às vezes isso pode levar para um lado negativo, às vezes positivo, às vezes um lado negativo da geração antiga, de acreditar às vezes em tudo, né? Aí hoje tá acreditando em fake news do Zap, né? Então, assim, eu acho que tudo é um grande depende nessa questão. E Mas, Andrei, por mais que tenham fenômenos naturais que possam ser explicáveis com relação à magia dessa ilha, ainda assim eu acho que quando você atribui esse tipo de crença específica sobre um lugar isolado como esse, indo agora para o sobrenatural, eu acho que esse lugar ele fica atribuído e imbuído de poder. Então, assim, alguém que vai lá lidar com esses espíritos, vai lidar com... O que você acha? Os espíritos, vamos dizer assim, eu tô conversando agora com a pessoa que acredita, né? Já que o Rafael ficou cético do programa, agora eu vou ter que puxar o lado para esse lado aí. Que é o seguinte, já que espíritos existem, encantados existem, e você coloca esse foco em alguma região específica, você começa também a atrair esses seres. E aí você começa a criar também uma rotina no plano astral. E eu acredito muito que você vai ter muito mais chance de encontrar um encantado num lugar como esse do que qualquer outro, né? E eu gostaria apenas de fazer um pequeno lembrete, que é o seguinte, para quem não lembra, Baixada Maranhense é palco em 77 também do fenômeno da Operação Prato, né? Inclusive... Tá tudo conectado. E, diria eu mais, a famosa Ilha do Caranguejo, que eu abordo ali no programa, se eu não me engano no episódio número 11... acontece também na Baixada Maranhense, acho que fica ali mais próximo do Maranhão, inclusive, né? Mas também é uma ilha muito parecida, talvez ela não se mova, né, porque é uma ilha maior, mas é também uma ilha cercada aí de mistérios e que, enfim, né? Pessoas, inclusive, vão lá para fazer trabalhos espirituais, né? Envolvendo seres encantados e por aí vai. Enfim, passa a palavra, senhor Rafael Jacaúna. Assim, quando você disse que a nova geração muda as lendas, as histórias antigas, o problema é exatamente esse. Se a gente está falando sobre biologia, sobre diversidade, sobre a mata, a cultura, e o jovem cria outras lendas e elas não estão ligadas à mata, à região, à lagoa e não sei o quê, importa o que eles criaram para aquele sistema ecológico. Só o biólogo vai defender. Então, como eu disse, se ele não vai lá, se o jovem não vai, se ele não olha, se ele não vive aquilo ali, ele não cria conexão sentimental, não cria uma conexão cultural. É por isso que é importante a preservação. Exato, mas esse que é o ponto. Não, tô de acordo. O jovem não tá indo ali, entendeu? Então, por mais que ele crie essa nova cultura, essas novas coisas em outros lugares, aquele lugar especificamente começa a ficar cada vez abandonado. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Ou seja, jovem, faça... Pra onde foi que vocês dois fizeram uma caminhada e o Andrei passou mal? Em todo lugar do Fortaleza. Em Quixadá, isso, em Quixadá. Arranje aí 5 amigos seus e vá dar uma passeada. E arrisque sua vida aí. Não arrisca sua vida. Arrisque sua vida como se o Andrei estivesse caminhando num lugar super ermo, assim, né? Ai, é porque eu acho que... Gente, eu não tô falando de Quixadá, não. Eu tô falando... Não. Genericamente, esse conselho da Jane, né? Vai se arrisca em locais... Um lugar ermo, Belfor Roxo. Isso aí é o pior de todos, inclusive. Mas é o que eu tô vendo ultimamente, que a galera não sai pra fazer uma trilha da vida, né? Não vou fazer uma trilha. E não tem um contato com a natureza. Vai fazer uma trilha, cara, final de semana. Não precisa ser uma trilha grande, não precisa ser uma trilha... Tem um filme, Jay, muito bom,
que o cara vai fazer uma trilha e acontecem Olha lá. altas aventuras. Chama 127 horas. Não, calma, é diferente. Dá uma segurada. É Ele tá ó, Mas, sozinho. Rafael, ter um braço Ele é já- muito superestimado. Quem precisa? Tem 2. Pra quê? Ele vai sozinho, cara. Ele vai fazer Não, merda então, sozinho. pois é. Não faça Fazer trilha é tipo mergulho. Nunca vá sozinho. Não faça isso, por favor. Ou faça, né? Acredite nos seus sonhos, já Não salve. faça.